society has a terrible time preparing for things that are remote, but are possible, and will occur sooner or later. There'll be another pandemic, we know that. The world, however, requires a different level of legal mandates, such as the pandemic treaty, to navigate through a particular pandemic, should one occur, and it will. We're going to have natural epidemics, and sadly we may have some unnatural epidemics in the future. A próxima pandemia está chegando. É isso que a elite mundial deixa de forma muito clara. Inclusive, a reunião anual do Fórum Econômico Mundial está prestes a começar. E nela nós veremos os líderes globais, muitos deles que não foram eleitos por ninguém, discutindo sobre o futuro das nossas vidas, o futuro das nossas famílias, mostrando aí novas tecnologias que serão usadas para controlar a humanidade e também ensaiando grandes crises, entre elas a nova pandemia, a chamada doença X. Inclusive, o Brasil está envolvido diretamente nessa história. Eu vou mostrar para você como. Eu já inicio, sem delongas, mostrando aqui o release lançado no site do Fórum Econômico Mundial que fala sobre a discussão dessa nova pandemia, né, dentro aí das pautas do Fórum Econômico Mundial. O título dessa reunião é Preparando-se para a doença X. E como você vê aqui, essa reunião acontecerá no dia 17 de janeiro de 2024. Eu vou ler para você bem rapidamente a descrição da reunião. Preste atenção nos detalhes. Com os novos avisos da Organização Mundial de Saúde de que uma doença X desconhecida poderia resultar em 20 vezes mais mortes do que a pandemia do coronavírus, que novos esforços são necessários para preparar os sistemas de saúde para os múltiplos desafios que se avizinham. Ou seja, eles deixam de forma muito clara que esta pandemia é 20 vezes pior do que a que aconteceu no ano de 2020 e também que esta é uma situação que se avizinha, ou seja, que está próxima de ocorrer. Como eles sabem de tantos detalhes sobre algo que sequer ocorreu? As pessoas não acham isso estranho. É como se eles estivessem por trás aí desses eventos, não é mesmo? Porque para falar sobre uma coisa que não ocorreu com tanta propriedade, trazendo tantos detalhes... Então, outro destaque que eu trago para você são as pessoas que estarão falando nessa reunião, né, neste ensaio, melhor dizendo, que diz respeito à próxima pandemia, a doença X. São 7 nomes, mas existem 3 que eu quero chamar aqui a sua atenção, tá? O primeiro deles, é claro, o do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, uma figura que nos últimos anos vem agindo como se fosse o imperador do mundo, né? Uma figura que, inclusive, já no ano de 2024, pode ganhar muitos poderes sobre várias nações, se os regulamentos sanitários internacionais forem aprovados, né? As atualizações dos regulamentos sanitários internacionais forem aprovadas no fim do mês de maio de 2024. Né? O Tedros Adhanom vai poder decretar lockdown antes de uma pandemia começar. Apenas se ele desconfiar que tem um problema biológico em uma certa localidade, ele pode decretar uma pandemia. Depois que uma pandemia, né, digamos assim, terminar, ele ainda pode continuar com lockdowns, com bloqueios. Ele também pode determinar, através dessas atualizações do RSI, o controle das redes sociais, né, para que certas coisas não venham a ser denunciadas a público por pessoas como eu e você. Né, eles irão controlar completamente a narrativa, terão o controle da internet de uma vez por todas. E também determinadas outras coisas, né, que
o Tedros Adhanom terá o poder de obrigar as pessoas a fazer. E provavelmente você já imagina o que seja, né? Bem, outro nome que eu chamo aqui a sua atenção é o da Nízia Trindade Lima. Nada mais, nada menos do que a ministra da Saúde do nosso país. Pois é, o Brasil está completamente alinhado, completamente aberto para a elite mundial. E isso irá resultar em várias e várias mudanças nos próximos anos. Nós temos muita luta daqui para frente. A coisa vai esquentar. E também nós temos o nome de Michel Desmarais, que é o presidente do conselho da empresa AstraZeneca, que produz, digamos assim, medicamentos que inclusive foram bastante usados nos últimos anos, né? Agora, algumas pessoas têm uma certa opinião de que tudo isso não passa de blefe, tudo isso não passa de uma mera operação do medo, que essa pandemia não vai acontecer. E eu particularmente não compartilho dessa opinião, por vários e vários motivos. O primeiro desses motivos sendo a própria Escritura Sagrada, né, que descreve os tempos do fim e fala sobre várias doenças surgindo e essas doenças, inclusive, eliminando grande parte dos seres humanos. O coronavírus foi só o início, essa é a verdade. Várias e várias outras doenças virão, assim como guerras, assim como fome e como outras coisas que já foram preditas nas Escrituras Sagradas há mais de 2000 anos. Eu quero mostrar para você um indício bem claro de que as elites não estão brincando, de que, de fato, essa pandemia chegará, que isso não é um blefe. Veja só essa matéria que foi publicada no dia 7 de agosto de 2023 por um dos maiores veículos, se não o maior, né, de comunicação da Austrália, que é o Sky News. O título: Doença X, nova pandemia que a OMS anuncia. Cientistas do Reino Unido começam a desenvolver vá contra nova pandemia. Eles já estão mobilizando a indústria com antecedência para este problema. Eles não estão brincando, isso não é um blefe. Isso vai acontecer. Assim como o Instituto Rockefeller, 10 anos antes do coronavírus, já preparou como toda a situação ia acontecer, como os governos iam se comportar e etc., eles estão, mais uma vez, com antecedência, se preparando para este problema. E eu acredito que são eles, por vários e vários indícios, né? Eles apresentam detalhes muito específicos, eles trazem aí, né, já um preparo da indústria para essa situação, de várias formas diferentes, enfim. E essa doença X, ela não se trata, caso você esteja pensando, de um vírus, tá? Na verdade, ela diz respeito a milhares, se não já 1 milhão de vírus que podem começar a atingir a humanidade a qualquer momento, e não só vírus, tá? Fungos também extremamente perigosos para a humanidade, nós já falamos sobre isso aqui. Fungos como, por exemplo, Candida auris, vírus como, por exemplo, o vírus Nipah e outros vírus que são aí desconhecidos pela ciência, né? E, levando em consideração o detalhe dentro da reunião do Fórum Econômico Mundial de que essa nova pandemia vai ser 20 vezes pior do que a Covid-19, eu quero mostrar para você uma coisa bem estranha. O governo chinês, essa é uma informação recente, tá? Extraoficial, está fabricando crematórios móveis. E aí, a pergunta é, como a gente deve interpretar essa informação, né? Por que eles estão fazendo isso? A gente sabe que durante ali o início, principalmente, do Anorok 19, da Covid-19, né, o governo chinês teve que cremar muita gente. E eu nem vou entrar nos detalhes aqui porque as plataformas não permitem, né, mas foi coisa pesada que aconteceu. E eles deram a desculpa de que era um problema extremamente novo, um problema biológico novo, e que aquilo era necessário para manter as pessoas seguras, né, para que aquele problema não se propagasse. Não só a China, outros países também fizeram a mesma coisa. Aí eu faço uma pergunta para você. Eles dizem que a doença X será bem pior do que
a Covid. 20 vezes pior, pelo menos. Será que os crematórios não darão conta do número de pessoas que serão infectadas por isso, do número de pessoas que precisarão ser cremadas? E por isso eles estão desenvolvendo crematórios móveis? Eu levanto aqui o questionamento no ar, tá? No final das contas, apenas o tempo nos dirá. É isso, meus amados. Nós devemos levar as Escrituras Sagradas a sério. As Escrituras Sagradas nos falam sobre vários sinais, várias profecias que se cumprem nos tempos aí do Apocalipse. Nós já estamos vendo essas profecias, nós já estamos vendo esses sinais, e por isso que eu acredito que a gente tem que interpretar o que acontece no mundo, essas movimentações da elite mundial, de acordo com as Escrituras Sagradas e não de acordo com a nossa imaginação, não de acordo com o nosso palpite, né? Tem muita gente que acha que não, a elite está indo por esse caminho por conta disso, a elite está fazendo isso por conta daquilo. E, bem, isso é mero exercício de imaginação. A verdadeira bússola que a gente tem que seguir é a bússola das Escrituras Sagradas, que demonstra que nós estamos lutando contra demônios, que demonstra que nós estamos lutando contra seguidores de demônios, ou seja, contra pessoas malignas e perversas que verdadeiramente querem o mal da humanidade. E a própria Escritura no capítulo 24 do livro de Mateus diz que se os dias da tribulação não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então temos que ter certeza disso. Eles vêm para eliminar as pessoas e eles estão preparando todo um cenário para limpar a humanidade. Assim como os Néfilins foram aí completamente eliminados da Terra, né, eles preparam uma vingança contra o Criador, aonde os filhos do Criador, dessa vez não os filhos deles, né, dos anjos caídos, os filhos do Criador serão limpos da Terra, serão eliminados em massa, né? E entre esses filhos do Criador, muitos irão se entregar para o poder da besta. É isso, meus amados. Qualquer tipo de atualização sobre essa reunião do Fórum Econômico Mundial eu estarei trazendo aqui para você no nosso canal. Então eu recomendo que você se inscreva, que você nos siga, né, dependendo da rede que você está, para não perder nenhuma notícia, para não perder nenhuma informação, tá? E também eu deixo aqui a nossa chave Pix para que você possa contribuir para este trabalho. Esse trabalho só continua graças à sua ajuda. Um abraço a você e que o Criador abençoe você, sua casa e sua família e nos dê sabedoria e força para que possamos enfrentar os próximos anos.